Natália Barros, e no dia de hoje, né, a gente vai ter um papo, né, super bacana com o vereador por Maceió, né, vice-líder da Câmara de Maceió, vice-líder do governo, o vereador David Empregos. Vereador David, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nessa manhã que amanheceu um pouco chuvosa, né? Nublada, né, David? Nublada, mas faz parte aqui do nosso clima aqui de Maceió. Inclusive, estou um pouco rouco, né? Peguei um resfriado, então minha voz está um pouco diferente. Mas estou aqui à disposição da população e mais uma vez voltando aqui nessa rádio que é a mais ouvida aqui da nossa cidade. David, a gente que agradece a sua disponibilidade sempre, né? E agradece principalmente, né, quando é um político, tem um mandato outorgado pela população e vem prestar conta desse mandato. É extremamente importante isso para a nossa população, né? População maceioense. David, tem chamado a atenção de Maceió, né, que você tem feito, né, algo muito bacana que se chama o Gabinete Itinerante. Isso tem chamado a atenção da população maceioense, da classe política. Você tem visitado, percorrido vários bairros de Maceió. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona na prática esse Gabinete Itinerante, como tem sido essa interlocução com a população de Maceió. O vereador, ele é justamente esse elo, né, essa ponte entre o poder público, né, o poder executivo, que vai, de fato, levar as ações, os benefícios para a comunidade e a população, né? O povo. Então, nas eleições, a gente vê muito os políticos irem até a população, irem até as comunidades, só que depois que passa, né, de 4 em 4 anos, como a população diz, né? Depois que passa, eles ficam, né, alguns dentro de gabinetes, né, e se torna mais difícil a população ter esse acesso. O gabinete itinerante, ele surgiu justamente por isso. A gente leva toda a equipe que trabalha diariamente aqui no Jaraguá, aqui no gabinete, onde ficam os vereadores da Câmara, para as comunidades. A gente escolhe semanalmente em algumas comunidades, de acordo com a demanda, leva, e lá a população vai ter acesso aos mesmos serviços que a gente tem aqui, né? Ouvi-los, saber quais são as demandas para a gente criar projetos de lei, fazer indicações. E hoje, né, como vice-líder do governo, eu consigo cumprir esse papel até melhor, porque eu estou mais próximo ali do prefeito, né? Hoje eu represento a gestão dentro da Câmara de Maceió e também tenho mais acesso ao prefeito, aos secretários, às secretarias, né, as demais pastas que tem da gestão, e aí eu consigo fazer isso até de forma melhor. Então eu estou muito grato, né? Foi citada essa questão de vice-líder do governo. Eu estou muito grato ao prefeito JHC pela confiança. Tem o Kelman Vieira, vereador, que está como líder do governo também, uma pessoa que eu busco estar próximo, estou aprendendo muito, e com certeza quem vai ganhar é a população. David, a gente tem visto também algumas ações suas criticando a questão do trabalho da BRK, por muitas vezes à luz do dia, em horário de pico, fazendo obras, enfim, na nossa cidade de Maceió. A gente viu também a questão da Equatorial, né, alguns serviços precários também. Fala um pouquinho pra gente dessas suas críticas em relação à BRK, à Equatorial, que realmente tem trazido muitos transtornos para os maceienses. A minha principal crítica relacionada à BRK é a péssima qualidade na prestação do serviço. Eu não sou contra a obra, até porque eu também sou engenheiro civil. Só que tem diversas ruas que a BRK faz uma interrupção, muitas vezes sem o consentimento da MTT, né, que é quem cuida, faz essa gestão do trânsito, e às vezes interrompe uma via no horário que não é bom, que causa um transtorno terrível. E como se isso não bastasse, pouco tempo depois, concluiu ali o serviço, começa mais um problema, que é fazer o asfalto, deixar do jeito que achou. Infelizmente, eles fazem o tamponamento, né, o asfalto de uma forma ruim, né, uma forma que fica um pouco mais alto, ou fica ali o buraco da via. E muitas vezes, vereador, uma verdadeira lombada naquele lugar onde ele faz o serviço. E atrapalha motociclistas, fazem todo esse transtorno. E o pior de tudo é que pouco tempo depois a gente vê o mesmo local sendo isolado novamente para fazer uma obra novamente. E aí vem a pergunta, por quê? Né? Porque em tão
pouco tempo, eles acabam retornando no mesmo local para fazer, às vezes, até o mesmo serviço. Será que o que eles estão utilizando ali está de boa qualidade? Será que eles estão... De repente tem redes aqui que são antigas. Só que aí, quando é detectado, seria interessante você já fazer todo esse procedimento de trocar a rede inteira, toda a tubulação, né? A empresa ela arrecada bastante do Maceioense e às vezes a gente vê que eles fazem serviços pontuais. Daqui a pouco é na mesma rua, mas não é o mesmo tubo, é o tubo que ainda ficou ali e já estava deteriorado. Então, assim, é um serviço que a população, ela, de fato, não gosta tanto do valor, que é o valor alto, quanto pela qualidade do serviço prestado. E aí, lá na Câmara, eu apresentei um projeto de lei para que proíba essas obras que não sejam emergenciais sem o consentimento do DMTT. Porque aí eles vão poder dizer qual horário que é mais interessante. Você consegue resguardar até os trabalhadores, sim, porque trabalhando ali no horário de pico, corre risco de repente acontecer um acidente, né, de trânsito. E aí a gente vê que às vezes é só questão de economia, porque a empresa, se fosse fazer isso à noite, não iria causar tanto transtorno, mas iria ter que pagar o valor adicional para os trabalhadores, entendeu? Então, quando a gente coloca na balança o benefício que isso traria e o que a empresa vem fazendo, a gente vê que a melhor forma de se fazer não é o que está sendo adotado hoje. Equatorial é a mesma coisa, né? Sempre que chove, o pessoal fica sem energia dentro de casa. Tem pessoas que utilizam refrigeradores para guardar insumos relacionados à saúde, né? O pessoal precisa de insulina e outras, sim, coisas mais que o pessoal armazena. E aí ficam horas esperando o retorno da companhia para ir lá, para ajeitar, para restabelecer a energia, e até então o serviço também é ruim. Aconteceu isso comigo, eu tentei contato com a Equatorial, fui falar com a atendente virtual chamada Clara e eu não consegui esse contato. É uma desgraça, cara. Então assim, precisa melhorar esse atendimento ali com o consumidor. E mais, encerrei um contrato recente no estabelecimento e fui lá na sede ali do lado do governo do estado e fui informado que iria gerar uma nova conta, só que eles não podiam disponibilizar nem pela internet, nem por e-mail, nem pelo WhatsApp, por nada. Eu tinha que ir lá novamente para pegar o residual, porque foi em menos de 30 dias, então eu teria que ir lá para pegar. Caso eu não fosse, eu esquecesse no meio da correria, meu nome iria para o SPC. Então você vê que é um serviço muito arcaico, né? E o quanto essas empresas faturam e eles não conseguem sequer dar um atendimento bom para o consumidor, né? Vereador, a gente tem acompanhado o seu trabalho nesses 6 meses iniciais do seu mandato e a gente tem visto que uma das pautas centrais é a sua defesa junto aos trabalhadores. A gente tem acompanhado a questão dos ambulantes da Orla, a questão dos trabalhadores no mercado do Jaraguá. Fala um pouquinho para a gente como é que tem ocorrido essas situações aqui em Maceió, principalmente. Os trabalhadores, né, os ambulantes, já que foi citado também essa questão, eles têm, né? Eu sou o David do emprego, então eu trabalho tanto a questão de incentivar geração de empregos, também faço divulgação na minha rede social, David.empregos AL, e também acabo recebendo essas demandas, né? São pessoas que me buscam para pedir ajuda sobre algo que está acontecendo. Por exemplo, a gente teve o São João. São João foi recorde, né, de público, diversos dias. Tive presente para poder acompanhar como estava sendo realizado todo o trabalho. E aí, por ter essa proximidade com a gestão, quando vem algumas solicitações, como foi o caso dos ambulantes, procurando saber como que eles iriam trabalhar, né? Como é que a gente vai fazer? Fui lá na Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, conversei com o secretário Eduardo Marinho e participei do edital que previa o chamamento e o sorteio para quem tivesse essa necessidade, essa vontade de trabalhar do São João, ter uma renda extra. E aí, garanti que tudo fosse feito de forma transparente, até porque não sei como era em outras épocas, mas poderia ser que determinados
vínculos políticos poderiam estar beneficiando pessoas. Eu já soube de algumas coisas em gestões passadas. E aí é importante ter esse contato, porque aí garantir para esses trabalhadores que fosse feito de forma transparente. Participei do sorteio, fui acompanhar no dia. A Equatorial, mais uma vez, deixou o pessoal sem a energia. O pessoal chegou, meu Deus do céu, a pagar as taxas, então demorou aí a equipe para fazer a ligação lá dos postes provisoriamente para os ambulantes trabalhar. Fiz o vídeo cobrando isso também. E aí, a partir disso, vai ter o reordenamento da orla. A gente precisa, de fato, é uma vontade dos ambulantes. Você vê que são muitos carrinhos, muitas pessoas que pretendem ali ganhar o seu ponto de cada dia, mas às vezes tem um exemplo, tem um ambulante que ele é um ambulante ali. Ou tem situações que tem uma pessoa que é um empresário que tem 10, 15 carros e hoje, digamos, não se tem um limite. E aí, se não for reordenado, se não for padronizado, a orla, que é uma das mais belas do Brasil, ela vai ficar também de uma forma que o turista vem e não consegue passear, porque tem carrinho em todos os lugares, porque não tem uma padronização. E eles têm o receio de, caso venha acontecer isso, não poder trabalhar. Mas isso eu já garanti também com o prefeito JHC, que a orla, eles não vão ser impedidos de trabalhar. Agora o que precisa ter é uma padronização, porque eu acho que até nós mesmo, quando vai à praia aqui da Ponta Verde, da Pajuçara, a gente sente essa vontade ali de ficar às vezes tranquilo e de ter algo ordenado, né? Sim. Vereador, nos seus primeiros meses, né, de mandato, o senhor fez um trabalho aí de visita e fiscalização nas unidades de saúde, né, nas UPAs também. E aí trouxe, inclusive a gente já tinha conversado, né, um tempo atrás sobre isso, trouxe algumas situações, né, trouxe até alguns feedbacks mesmo de como você foi recebido pelas equipes, do que você tinha encontrado lá, como é que está hoje esse trabalho, né, o que o senhor encontrou naquela época e o que já conseguiu mudar, né, em alguma situação que precisasse mesmo desse suporte do senhor como vereador. Eu estive em todas as UPAs e é bom a gente separar um pouco, porque eu recebo na minha rede social mesmo solicitações para ir numa UPA que ela é administrada por uma gestão, por uma OCI, por uma ONG estadual. Ou seja, o Estado ele tem lá as suas estruturas da UPA e ele ele contrata uma empresa, pode ser ONG ou CIP, para fazer essa gestão. E aí ele faz o pagamento mediante a demanda que tem ali de serviço. O vereador, ele é apto a ir em UPAs que tem essa gestão municipais. E hoje a gente tem Trapiche da Barra, Benedito Bentes e Santa Lúcia. As demais são de responsabilidades de fiscalização dos deputados. Só que mesmo assim, mesmo eu vereador da capital, eu estive em todas. E agradeço a recepção de todos os diretores das UPAs das mais diversas. Lá da Santa Maria, Cidade Universitária, UPA do Tabuleiro, UPA do Jaraguá, UPA do Jaciti, UPA da Xanjaqueira. Eu agradeço todos os gestores por me permitir fazer esse trabalho que, como eu falei, era para que os deputados estivessem fazendo. E aí, elaborei relatórios para que eu entrasse em contato com os secretários, onde muitas vezes, por conta da atribuição das pastas, não tinham ciência de tudo que acontece. Imagina você cuidar, no caso do âmbito municipal, de postos de saúde, de hospital da cidade e ainda das UPAs. Realmente tem coisa que ele não vai ter ciência. Então, ouvi a população, fiz o relatório, eu apresentei, e hoje essa proximidade da gestão vai me permitir ter muito mais força de cobrar isso, né, do secretário Moria, que sempre que eu mando a solicitação ele atende. E da parte do governo, o que eu tenho a lamentar é a falta de ambulâncias. Chegou vários casos, inclusive, infelizmente, né, fiquei muito triste recente, porque eu acompanho, não só escuto a demanda e faço a solicitação, eu acompanho o paciente ali na UPA e as pessoas faleceram.
E infelizmente foi por conta da demora. Por quê? Ele vai para a UPA é para ficar no máximo ali 24 horas, tem pessoas na UPA há mais de 20 dias, as condições de uma UPA são precárias com relação à questão de o hospital, né? Ali é só para o paciente ser estabilizado e depois ter essa transferência, aí demora o código para transferir ele para o hospital, depois que consegue esse código, demora para a ambulância buscar. Então assim, é muito triste eu ter esses relatos, né? Os casos que eu mais trabalhei recente, mais tive contato foi na UPA da Xandiaqueira, da gestão estadual, e a maioria foi falta de ambulância, tanto que eu consegui, em 2 casos, me movimentar para conseguir as ambulâncias de forma particular. E aí, quando eu entrei em contato com a família depois, o pessoal disse, já foi tarde, porque o paciente, né, no caso o pai da pessoa que falou comigo, ficou mais de 12 horas esperando, a ambulância não veio, e por conta disso, ele acabou sendo transferido depois de muito tempo. Teve um caso que foi meningite também, então assim, são casos que precisam de transferências urgentes. O caso da meningite para o HDT também demorou muito, e aí a pessoa não conseguiu, né, ter o tratamento devido na hora devida, e aí acabou falecendo. E outros casos também, né, como a UPA do Tabuleiro, que chegou para mim, que está faltando insumos, está faltando agulha, está faltando luvas. Então assim, é um absurdo, porque a gente sabe que essas ONGs, elas recebem muito dinheiro, é muito dinheiro que deve ser fiscalizado. Façam apelo aos deputados, façam as fiscalizações dessas ONGs, dessas OCIPs que cuidam dessas UPAs, porque elas recebem muito dinheiro e tem que ver se elas não estão repassando, não estão fazendo a compra, ou se é o Estado que não está pagando o que deve, e infelizmente que acaba perdendo a população. E vereador e deputado tem que estar nas ruas, tem que estar fiscalizando, tem que estar onde o povo está necessitando e não só trancado dentro de gabinetes. David Empregos, vereador por Maceió, vice-líder do governo na Câmara, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. E como eu disse no início da nossa entrevista, é muito importante a gente ter aqui um representante do povo, ter alguém que teve um mandato outorgado pela nossa população, dar explicações do que vem fazendo no seu mandato, ter esse diálogo, essa conexão com a sociedade. A gente deseja muita boa sorte agora, você nesse novo papel, nessa interlocução junto com a população, com a Câmara de Maceió, o prefeito, para resolver as demandas, as nossas demandas sensíveis da nossa cidade. A gente quer deixar um espaço, David, para suas considerações finais. Eu que agradeço pelo espaço. Como foi falado aqui, né, prestando contas, estamos de recesso oficialmente. Ontem foi a última sessão extraordinária, foi apreciado e votado e aprovado a LDO. E a partir de hoje é o recesso da Câmara. Mas as atividades dos vereadores, elas continuam. Eu tinha... algo assim meio leigo quando alguém dizia assim para mim que vereador, as sessões são terça, quarta e quinta, ou seja, 3 dias da semana e em um turno. Eu dizer, o pessoal não trabalha. Vida mole, meu né, amigo, que a gente trabalha, o quanto tem de demanda, inclusive finais de semana. Às vezes estou com a minha esposa, chegou a demanda mais urgente, eu digo, tem que sair. E você sabe, quando a gente casou, né? Eu não era vereador, mas ela sabia que eu tinha muito essa vontade de estar ali ouvindo o povo e estar cumprindo minha missão de vida. E aí hoje ela entende mais e é isso. A gente trabalha muito e eu peço que todos acompanhem. Da mesma forma que a gente fiscaliza o executivo, vocês, população, fiscalizam os vereadores, os deputados, os prefeitos, todos que vocês elegem de 4 em 4 anos, de 2 em 2, porque tem eleição para prefeito e eleição para governo, vereador, deputado. E aí, fiscalizem. Vão lá no meu perfil, David.Empregos AL, para acompanhar tudo, porque estou ouvindo a demanda de vocês, cumprindo o meu papel agora como líder de governo e cada vez mais próximo de vocês para cobrar do executivo para que eles venham estar cumprindo o papel dele, no caso o prefeito JHC e o vice-prefeito Rodrigo Cunha. Mais uma vez, obrigado ao vereador por Maceió, David Empregos.